Muito bem, galerinha. Voltamos agora para a nossa revisão da aula 9.1. Vamos ao quadro? Vamos lá para a nossa revisão aí dessa aula, né? Importante sobre a globalização. Vamos ao quadro, vamos lá, muito bem. Olha só, e aí a gente trouxe, né, essa discussão que é muito importante aí, para a gente reconhecer, né, se reconhecer dentro desse processo, que parece que é algo tão distante, mas que influencia sim na nossa vida, né, seja onde quer que a gente esteja, né. O processo de globalização, ele realmente influencia aí na nossa vida, e as previsões é que isso só se amplie, tá? Então, a globalização é esse momento, né, do sistema capitalista que pode ser entendido como um fenômeno de múltiplas dimensões: econômica, social, política e cultural, tá? Então, esse processo que deu início aí de uma forma premeditada, foi algo pensado, né? Parece assim que foi algo natural da sociedade, mas isso é um mito, não foi algo natural. A sociedade estava caminhando para ser uma sociedade aí globalizada, o mundo para ser globalizado, não, tá, gente? Não foi bem assim, foi algo calculado aí, né? Porque os mercados estavam inchados e a intenção era aí conquistar outros mercados para obtenção de lucro. E aí esse fenômeno desse sistema capitalista, que é a globalização, ele atinge na forma econômica, social, política e cultural, tá certo? E aí a gente viu, né, que tem várias leituras do debate sobre globalização. É um debate extenso, grandioso, né? Tem várias visões sobre esse sistema, esse momento, esse fenômeno que ocorre dentro do sistema capitalista, tá? E existe vários debates, tanto de cunho que são otimistas, tanto de cunho pessimista, tá certo? Então, a globalização, ela também produz leituras divergentes sobre o seu funcionamento atual e suas possibilidades futuras, né? Leitura divergente é isso, é esse olhar crítico, são esses olhares que são diferentes, né? Há pessoas que digam que foi maravilhoso, que o mundo globalizado é algo que foi muito importante, né? Mas há pessoas também que digam, olha, não é bem assim, né? As coisas não ocorreram, não foram benéficas para certos países, né? Então tem toda uma discussão que são divergentes, que são diferentes em relação aí esse mundo globalizado, essa globalização, tá? E aí existe um pensamento único que procura estabelecer a globalização como um processo natural e benéfico na história da humanidade. E, como a gente já viu, não é bem assim, né? Porque esse pensamento único, existe uma crítica em relação a esse pensamento único, que é que, a partir desse pensamento, existe uma crítica tanto de forma otimista, tanto de forma pessimista em relação a esses benefícios sociais e as consequências desse processo de globalização, tá? A gente também falou sobre os blocos econômicos, tá bom? A gente citou algum deles. A gente citou algum deles, tá? Esses blocos econômicos, eles fazem parte, eles são muito importantes para a integração regional, tá? E eles ditam muita coisa, eles moldam aí muita coisa do ponto de vista político e jurídico. Como eu falei para vocês, né? A questão dessa formação dos blocos econômicos, elas delineiam aí como que os países se comportam, tanto politicamente, no quesito ideologia,
como que os países vão se comportar perante aí o mundo. Você fazer parte de um bloco econômico ou não quer dizer muita coisa, né? É uma posição aí da qual você escolheu. E aí isso interfere no ponto de vista político e no ponto de vista jurídico das próprias leis do país da qual as pessoas, os países, as nações que estão nos blocos econômicos fazem parte, tá? E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de blocos aqui, né? Então, pode-se distinguir pelo menos 4 grandes etapas nos processos de integração, tá? Econômica, que é a área ou zona de livre comércio, a ZLC, que são formas de integração econômica, né? A União Aduaneira, a UA, o Mercado Comum, MC, a União Econômica e Monetária, tá certo, galera? Muito bem. E agora, né, vocês vão aí resolver as questões que a gente elaborou para vocês. Vão resolver, vão ficar atentos, né? Vão acertar tudo e vão voltar aqui, porque nós vamos corrigir, tá certo, galerinha? Fique ligadinho que já já a gente volta. Muito bem, galerinha. Voltamos agora para a nossa correção da atividade da aula 9.1 sobre globalização. Vamos ao quadro, vamos lá, vamos conhecer as nossas questõezinhas, né, que nós preparamos para vocês. Então, vamos lá. Questão de número 1 diz assim: com relação ao espaço mundial, o processo de globalização provoca uma homogeneização da produção e do consumo em nível global. Tenta colocar, né, toda a produção, todo o consumo de uma forma só, de um jeito só, né? Porém, esse processo não é uniforme para todo o planeta. Desse modo, pode-se afirmar que a globalização resultou em quê? Tá? Então, com relação ao espaço mundial, o processo de globalização provoca essa tentativa de homogeneização da produção e do consumo em nível global, porém, esse processo não é igual para todo o planeta, não, tá? Tem diferenças aí perante o globo, né? Perante todas as nações, todos os países. Então, desse modo, né, pode-se afirmar que a globalização resultou no quê? Na melhoria da qualidade de vida das populações periféricas. Na aula a gente trabalhou, né, essa questão que, infelizmente, dentro do processo de globalização, essas questões elas foram se reproduzindo. Então, aqueles países que foram explorados, explorada a mão de obra, como o nosso país, né, o Brasil, dentro do processo de globalização, ele não mudou, continua sendo um país subdesenvolvido, né? A gente não é um país desenvolvido. Acabou que, dentro desse processo de globalização, a melhoria, a qualidade de vida nossa, por exemplo, que é um país subdesenvolvido, não melhorou, não mudou, né? Então, aqui, essa questão, né, ela já está errada. A está errada. Vamos lá. B, utilização de mão de obra com baixa qualificação profissional. Bom, na aula passada, não foi nessa, mas né, a gente vai se complementando aí no decorrer das aulas, a gente trabalhou essa questão, né? Que essa tecnologia da informação, esse processo de revolução informacional, ele possibilitou, na verdade, um aumento, né? As máquinas tomaram os postos de trabalhadores e os trabalhadores que manuseiam essas máquinas, eles têm que ter um nível de qualificação profissional maior. Então, não é baixa qualificação profissional, na verdade, ao contrário.
é uma alta qualificação, né? Os trabalhadores estão sendo cobrado muito mais dos trabalhadores isso, tá? Então, a B também está errada. C, acentuação da desigualdade social entre diferentes regiões. Eita, fiquei nervosa agora, né? Porque tem tudo a ver. Essa diferença aí dos países, né? Do que ocorreu dentro do processo de globalização. Algumas questões, como a desigualdade social, elas foram sim acentuadas, porque esses países que já tinham um capital grandioso, né, perante a outros países, já exploravam outros países, a mão de obra de outros países, continuaram perpetuando isso, em diferentes graus, né? Hoje a gente tem uma escravidão como antes, uma exploração como antes? Não. Ela só mudou de roupa. Só mudou de roupa no mundo globalizado. Mas a exploração de certos países, por exemplo, de recursos naturais de certos países como o Brasil, ela continuou, né? E isso fez com que acentuasse aí essa desigualdade social entre diferentes regiões, tá certo? Dentro do mundo globalizado, isso só se perpetuou. Então, a C é a correta. Vamos continuar só para a gente ir eliminando, né? Para saber por que as outras não são a correta. D, diminuição dos impactos gerados no globo? Também não, né? Como eu acabei de falar. Alguns países que já eram explorados, por exemplo, vamos supor, um certo mineral, eles continuam sendo explorados ambientalmente, né? Não houve diminuição dos impactos ambientais, né? Gerados no globo, né? Na verdade, teve também um aumento, porque como é que vai ter a produção? Como é que vai massificar a produção se não tiver obra-prima, né? E acaba que vai impactando aí o meio ambiente também, tá? E centralização econômica dos governos neoliberais. Bom, não existe uma centralização econômica, né? Não é só um. Na verdade, houve uma ampliação desses governos. Por exemplo, um país como o Brasil, né? A entrada dessa visão neoliberal, ela se acentuou, ela é muito forte, né? Dentro do nosso país, que é um país pobre, inclusive. Ou seja, um país que está pensando aí nesse mercado livre, em atender demandas de quem já tem muito dinheiro, né? Então, a visão do governo neoliberal é dizer assim, olha só, Estado, não interfere na economia, diminui os gastos com as questões sociais, diminui os gastos com previdência. Então, a introdução de governos neoliberais no nosso país começou a ser introduzida aí principalmente a partir da década de 90, né? Foi a abertura para esse tipo de visão, tá certo? Então, por isso que essa também está errada, porque não é centralização. Na verdade, é uma ampliação econômica desses governos neoliberais para o mundo inteiro, né? Existem muitos governos que têm essa visão aí de mundo, tá certo? Questão de número 2. Especialistas na área, como Milton Santos, inclusive, galerinha, se vocês quiserem utilizar o Milton para falar numa redação sobre essa visão dele, não tem problema, é até interessante, né? Porque isso representa que vocês têm uma leitura, que vocês conhecem esse cara, que é um cara que foi extremamente importante, um estudioso, né? Um geógrafo extremamente estudioso para a área das humanidades, que analisa esse processo de globalização. Como eu falei para vocês, o Milton ele ganhou um prêmio que é como se fosse o prêmio Nobel, né? Então, um prêmio extremamente importante na academia, e são poucas pessoas que tiveram esse trunfo, né, como o Milton. Então, se vocês também quiserem aumentar o repertório cultural de vocês dentro de uma redação, é importante que citem, inclusive, o Milton, né? O Milton Santos é importante ser citado também dentro desses contextos, tá certo? Então, bora lá, questão 2. Especialistas na área como Milton Santos analisam que a velocidade com que as notícias circulam no mundo
nem sempre se traduz em informações para as pessoas, né? A visão crítica, né, dele. Então, o encurtamento das distâncias atende apenas aos que possuem condições de viajar. Então, essa visão sobre a globalização corresponde o quê, né? A visão do Milton. A visão, já deu a resposta, né? A visão pessimista? Sim, a visão pessimista, né? Ele tem uma visão pessimista sobre esse processo de globalização. Olha, quem já tinha condição, continua aí dentro desse cenário, está viajando mais, né? Está tendo acesso a esse mundo, ao melhor desse mundo globalizado. Mas quem não tem, está tendo o pior acesso ao mundo globalizado. Não é interessante para quem não tem condições, para os países subdesenvolvidos, para os países pobres. Na verdade, isso só acentuou mais, né, essas desigualdades. Essa desigualdade, ela acabou vestindo uma outra roupa. Ela só mudou de roupa, né? Só mudou a roupagem, mas continua, né? Os países continuam com essa desigualdade, com esse distanciamento social aí, de ricos e pobres, muito, muito acentuada, né? Então, essa é uma visão aí pessimista do Milton, tá? Questão 3. No final do século XX, e em razão da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo, né, entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. E isso é um trecho do próprio Milton, tá? Já caiu no Enem. Aqui, ó, Milton Santos por uma outra globalização. Que ele fala que a visão pessimista, né, é a globalização perversa, né? É a globalização na sua pior forma. Vamos lá. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em. Então, você vai ter que encontrar uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas desse processo, que é o processo de globalização e é o processo perverso dela, né? Vamos lá. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral? Será que teve a eliminação de vantagens locacionais e a ampliação da legislação laboral? Pelo contrário, né, gente? A gente percebeu que esse processo de globalização, na verdade, eles resultaram na diminuição dessa legislação do trabalho. É o que a gente tem percebido desses governos neoliberais que estão adotando esse processo, né? Acaba que as legislações elas vão sendo enxutas, elas vão sendo diminuídas dentro desse processo. B, limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento das associações sindicais também não, né? Limitar os fluxos logísticos não, ampliou. E fortalecimento das associações sindicais, pelo contrário, elas se tornaram mais frágeis. C, diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados, não, está tudo errado também. Não houve diminuição dos investimentos, um aumento, né? E, na verdade, houve uma valorização dos postos qualificados. Está errada também. D, concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal, também não, erradíssima, né? Na verdade, o povo está ampliando essa jornada semanal aí, né? E, automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de emprego. Sim, essa é a questão correta. Uma automatização dos processos fabris foi sendo aumentada, né, essa tecnologia dentro desse processo, e o aumento dos níveis de emprego, ou seja, nível no sentido de qualificação, tá? A questão 4 diz assim, indique alguns exemplos de blocos econômicos, né? A gente trouxe alguns, Mercosul, a União Europeia, a Cooperação Econômica da Ásia, o NAFTA, né? São alguns exemplos de blocos aí que estão permanentes na atualidade, tá certo, galerinha?
Muito bem, galerinha. Eu espero que vocês tenham acertado a maioria das questões. Mas se houver alguma dúvida, peçam para os professores presenciais entrar em contato com a gente, que a gente está super disponível e está aqui para colaborar, tá certo, galerinha? E por hoje é só. Até a próxima aula. Até mais!